8h07, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Muito bom dia para você que acompanha aí o programa ao vivo pela rádio em 98,3, ao vivo também no Facebook. Daqui a pouco esse programa estará editado em podcast e logo mais às 17 horas tem reprise na Plena TV, sempre ao vivo agora, né, com o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Hoje no programa, recebendo aqui o presidente do IMTT, o Nelson Godard, falando ao vivo conosco, e nesse bloco os principais desafios da mobilidade urbana de Campos. Só que antes eu vou, refazer a pergunta, o presidente, só para que você esclareça para a gente no que diz respeito às sanções para os motoristas que não se adequarem aí assim que o projeto for aprovado, se for, quais são as sanções, para aqueles que não cumprirem aí as determinações do projeto? Então... Que aí vai virar lei, naturalmente, né? Sim. O motorista, ele já vai estar... previsão nossa é que ele tenha cumprido junto ao aplicativo no momento inicial, quando ele se cadastrou e foi autorizado para a operação e está trabalhando, né? Essas informações, só frisar novamente, não vou precisar que os motoristas se dirijam ao MTT para fazer um novo cadastro, preencher papel, zero burocracia. Essa informação a empresa de aplicativo vai passar para a gente e a gente vai verificar. Ele vai estar em conformidade lá com eles para poder estar operando. Irregularidades, de trânsito, a guarda vai estar atuando de forma como um todo, como todos os modais, e se não tiver mais cadastrado no aplicativo e continua circulando dizendo que é Uber, vai sofrer sanções administrativas, passível de remoção, mas aí é uma etapa que vai ser na portaria operacional do MTT, que a gente vai publicar ainda. Então, também para tranquilizar, a cobrança desse preço público não é a partir de hoje, por exemplo, é a partir da sanção do nosso prefeito. Existem etapas, mas a gente precisa regulamentar. Só para complementar, até na questão quando falou das isenções, a gente trabalha com a regulamentação no âmbito municipal, da circulação, da segurança viária, dentro da lei federal. A gente não pode ultrapassar as esferas e legislar em outras questões, não aquelas permitidas para a gente. Aí é questão federal, de lei, então não cabe a nós também. Desculpa, Arnaldo, não quero atrapalhar, desculpa, só para rapidamente aqui. Então, basicamente, pelo que eu entendi, o motorista de aplicativo, ele terá que apresentar algum documento, terá que fazer, eu não entendi essa parte aí, ou vocês vão direto com essa demanda para as empresas? Para as empresas, Então ele não precisa fazer nada? Vai repassar para a gente as informações e a gente vai fiscalizar. Tá. Na verdade, conceder o poder de fiscalização mais efetivo, e garantir a regulamentação e transitar pela cidade e trabalhar de forma regulamentada, segura, né? Ainda nessa linha, tem a dúvida da Terezinha Bianchi aqui, o nosso ouvinte assíduo também, comentarista, e ela coloca: como o usuário vai saber curso e quem está regularizando? Como tem alguma previsão disso, de sinalizar uma que está regulamentado? Falhou um pouco, mas... Sim. A pergunta da Terezinha, Arnaldo, deixa eu refazê-la aqui. Como o usuário vai saber quem fez o curso e está regularizado? Uma das questões que eu tenho tocado e eu quero avançar no MTT é a própria questão da digitalização, da informação, trazer o MTT para uma realidade diferente da que ela tem hoje, ter um site com a informação dos motoristas, tanto de aplicativo, os taxistas regulamentados, os permissionários do transporte complementar, das vans, enfim, dar transparência e segurança para a população tá fazendo essas conferências. Isso é um processo, é um passo à frente, mas a segurança do usuário vai estar na própria fiscalização do MTT, que
e a gente vai estar recepcionando essas informações, vai estar com a equipe na rua, pontuando, fiscalizando, coibindo as irregularidades, enfim. Então, a própria atuação do poder público vai conferir essa certificação. E no momento mais à frente, né, da gestão, a gente vai estar disponibilizando, dando o máximo de transparência possível para a própria população ser também um canal de fiscalização junto ao MTT. Ok, Nelson, só um pouquinho para outras pautas agora, sobretudo com relação ao transporte coletivo. Campos tentou, no governo passado, do governo Rafael Diniz, implementar um sistema tronco alimentador. Vans atenderiam parte da cidade, teríamos terminais, e desses terminais, ônibus até o centro. Um reflexo imediato disso foi a melhoria do trânsito no centro, isso não tem dúvida, isso é inegável. Sem essa concorrência van e carro no centro, o trânsito começou a fluir um pouco, mas melhorava um pouco o trânsito, mas piorou muito a questão do transporte, quem precisava chegar das áreas até o centro. O governo Vladimir chegou e, como proposto na campanha, acabou com esses terminais e os ônibus e vans voltaram a circular no centro. Qual a sua percepção geral do transporte de Campos e quais os principais desafios no seu ponto de vista? Terminais não existiam, né? Eram precários, as situações das instalações, enfim, não se tirou do papel efetivamente os terminais, com uma estrutura adequada, com segurança, com qualidade para o usuário, por isso que também o sistema não aconteceu, não logrou êxito, né? Existem questões a serem verificadas, foi pensado, mas o transporte complementar foi colocado para algumas áreas e ele ficou sem operação nesse período, né? Os setores, já foi dividido em setores, o setor D e o setor F, com precariedade, com dificuldades. Existem questões particulares também de localidade para a entrada da van, do veículo, que a localidade prefere atuar com van, que outra localidade prefere a utilização do ônibus, enfim. Não houve uma regularidade nesse projeto para transformação. Agora, a integração não era efetiva, os pontos dos terminais de integração também, quando foram pensados, não eram os melhores, né, para efetiva integração, e a gente viu a problematização que a gente teve no transporte de Campos, né? A gente vê hoje questões como abandonos de linhas de ônibus, a não operação de algumas vans em algumas linhas também, porque não deu a segurança e a garantia rentável para a operação. Eu acho que foi muito dificultoso. Agora a gente está com o sistema de vans, o transporte complementar, próximo ao centro da cidade. Agora no dia 7 a gente também vai estar levando até a 7 de setembro as vans das linhas de Goytacazes, enfim, para levar mais fluidez da circulação de pessoas no centro, levando mais próximo do trabalho, dando melhoria para o usuário, né? Então, e ao mesmo tempo buscando atuar para poder a operação do transporte coletivo seja eficiente. A gente vê dificuldades, a gente tem uma extensão territorial muito grande, mas a gente precisa estar atuante. Não foi eficiente a proposta, como muitos dizem, no papel era excelente, mas não houve nem capacidade gerencial de gestão para estar implementando. Chegou uma pergunta aqui de um ouvinte que prefiro não se identificar, e fala justamente sobre essa questão de circulação de vans no centro. E aí eu já, antes de fazer a pergunta a você, relato meu desconhecimento com relação a essa lei. Mas ele diz que, ele pergunta o seguinte: por que o MTT autorizou as vans a chegarem até o centro, contrariando uma lei municipal sem nenhum tipo de publicação no Diário? O MTT não deve seguir a lei. A não fiscalização de vans lotadas não seria prevaricação? Não acha que o transporte piorou muito nos últimos meses? Então, onde que o MTT não está fiscalizando? Está fiscalizando, as lotadas também. As vans, os ônibus, a gente tem feito apreensões. Esses dias mesmo, foi até matéria logo no início, pontuado, o MTT removeu para o depósito público uma van que estava circulando sem documentação, sem estar vistoriada, licenciada, o motorista estava sem o porte da documentação obrigatória, sem a CNH, enfim.
A fiscalização está atuante. Temos dificuldades? Temos. Precisamos ampliar as equipes de fiscalização, precisamos ter um escopo de fiscalização maior, precisamos, repito, a extensão do município, né? A gente, logo no início da gestão, houve essa demanda, foi uma promessa de campanha do nosso prefeito, que já cumpriu de imediato, não se furtou em pensar e ajudar a população, o trabalhador, né, que estava alheio a essas questões do MTT, essa não integração efetiva, as condições que não existiam para a integração, e assim foi feito. A gente criou uma comissão de estudo do transporte como um todo, de todos os modais, né, para Campos. A gente está tendo reuniões semanais praticamente, visando apresentar um novo modelo de transporte para o município, com a integração dos modais, verificando inclusive, por exemplo, questões de sobreposições de linhas, aonde cada modal vai estar atuando e vai estar apresentando. E a gente vai apresentar após a realização de audiências públicas. A gente, no mínimo, vai realizar 5 audiências nas localidades, nas regiões, para a população estar apresentando suas demandas, e a gente vai fazer todo esse novo ordenamento do transporte no nosso município. Você tem perspectiva de prazo quanto a isso? Olha, agora em junho a comissão vai estar apresentando o documento final, né, desse estudo, desses levantamentos. Comissão essa que não é só integrantes da MTT, a gente tem integrantes da Secretaria de Planejamento Urbano, a gente envolveu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por causa das questões dos trabalhadores, das empresas, a Secretaria de Assistência Social, um problema que a gente verifica que é a questão da gratuidade, que alguns modais acabam rejeitando a entrada da gratuidade, do idoso, do estudante. A gente trouxe a Secretaria de Educação, enfim, a Guarda Municipal também está participando. Não é um documento pronto, entregue pelo MTT. A gente está conversando, né, e vai levar também para a sociedade civil, para as entidades de classe, e aí sim apresentando. Vai nas localidades para poder ouvir a população, assim como eu já comecei na semana passada. O MTT vai estar nos bairros, a gente não vai estar fechado, né, na estrutura do gabinete. Fui a Rio Preto, ouvi a demanda da população, da regularidade de linhas, de horários, até essa questão da van com ônibus, para que não seja predatório e prejudicial para ambos, para que o empresário e o permissionário não abandonem, não prejudiquem a população, enfim. Até junho a gente entrega esse estudo e começa em julho essas audiências e até agosto, setembro está encaminhando para a aprovação do nosso prefeito e para a Câmara. Agora, voltando só à pergunta, eu, do meu conhecimento, sobre essa lei municipal que impede que vans vão até o centro, isso precisa, se você tem conhecimento, chegou a especular de mudar essa lei, de alguma proposta nesse sentido? Então, o estudo vai trazer essa alteração, né? Então, a gente vai fazer muito bem embasado e fazer esse encaminhamento. Mas, Nelson, porque nesse momento, então, se existe a lei e as vans a lei está sendo descumprida, esse é o questionamento do ouvinte. Na verdade, nem existia integração de fato, não foram construídos os terminais de integração. Então, a própria lei já lá atrás ela já não era eficaz, ela já não agia, né? A sua concepção já tinha caído por terra lá atrás mesmo, no governo anterior, né? E o que a gente não podia era prejudicar a população, o trabalhador, e ainda mais nesse momento de pandemia. Levá-lo mais próximo do seu trabalho, atender a população, era a necessidade do poder público de estar atuando, entendeu? E a gente não pode se furtar também. A concepção desde lá de trás já tinha sido ineficaz, não havia integração efetiva, né? Tem algumas perguntas, né? O Raul Palácio fala sobre isso, o reitor da UENF, perguntando quais seriam aqui as principais medidas tomadas para melhorar o transporte e quais têm sido os resultados dessas medidas. Então, uma dessas medidas foi essa saída das vans até as proximidades do centro, dando mais fluidez, melhorando para o usuário. A partir do dia 7 também a gente vai ter
o estabelecimento de um ponto na 7 de setembro, inclusive apoiando os projetos de revitalização do centro, oxigenação, melhoria, fluidez e até o restabelecimento do comércio mais pujante na região, a criação da comissão de transporte, né, do estudo, para poder estar fazendo a apresentação, a fiscalização, apesar de dificuldade, das 68 linhas, né, de transporte coletivo, o MTT já notificou 28 dessas linhas, a ordem de serviço, temos inclusive suspendido, não temos furtado de suspender a operação de empresas essas que prestavam péssimo serviço, com baixa qualidade, de forma irregular, não atendia a população e continuava detentora da linha e a população com um atendimento precário. Nem receber a notificação as empresas recebiam. E não havia um controle disso. O MTT está notificando, está encaminhando por meio digital, está publicando em diário oficial e dando prazo para contraditório e, se for o caso, suspendendo. As empresas de ônibus não são donas das linhas. O principal objetivo é atender a população. E a gente não vai se furtar, é o que a gente tem feito. A gente tem visto melhorias. Claro, precisa mudar, avançar mais. É um problema histórico, existem outras questões envolvidas, até da questão da própria empresa, de sustentabilidade da mesma. E a gente tem conversado com os empresários de ônibus, com os permissionários, todo mês no MTT a gente tem feito pautas com eles, mas a gente não vai se furtar. A gente melhorou o atendimento em algumas linhas, em algumas localidades, a regularidade dos horários, da circulação de veículos, precisamos aumentar ainda a disponibilidade de veículos, inclusive nesse momento de pandemia, para evitarmos as lotações, as aglomerações, para que não seja um foco de transmissão, mas são questões que a gente está atuando no transporte. Trouxemos os permissionários a voltar a ter ganhos. Existiam permissionários que não tinham nem entrado em operação porque não havia rentabilidade, a localidade não havia disponibilidade para trabalho. A gente tem feito realocação de alguns permissionários, enfim, tentando dar mais fluidez, atender melhor a população, mas é um desafio ainda que a gente está aqui enfrentando e de peito aberto. O importante é o atendimento à população. Agora, Nelson, a gente te acompanha um pouco o noticiário já há algum tempo, a gente vê que essa atuação no transporte, sobretudo em barrar algumas linhas, a mudança que o próprio Felipe Quintanilha capitaneou na gestão com vans e uns pontos, sempre tem resistência e até mesmo histórico de violência. Se a gente pegar aqui mesmo na região, em 2006, um secretário de transporte de Macaé, ele chegou a ser assassinado numa emboscada, começar a fazer alguns tipos de mudança. Felipe, Renato, Siqueira, antes de Felipe, todos eles tiveram problemas de segurança também. O Felipe chegava a ter segurança. Como que você tem enfrentado essa questão? Você também se sente inseguro em algumas medidas? Você já vê esse reflexo nesses 5 meses aí de governo, de alguma pressão do setor, algo que tenta intimidar o trabalho do IMTT? Não, nenhuma intimidação. Até porque, assim, a forma de condução minha possa talvez ser um diferencial. Eu chamo os atores para conversação, eu boto em mesa de reunião para discussão, eu apresento, eu converso. Então, enfim, os permissionários estão com acesso ao MTT, assim como as empresas de ônibus. A empresa pode ter ficado descontente com relação à suspensão da atividade de uma ordem de serviço, mas eu não fechei a porta para ela, eu não disse isso, pronto, acabou. Na semana passada, uma empresa, por exemplo, ela teve 3 vezes lá para poder entender, apresentar um projeto de trabalho, um programa de trabalho para poder estar retomando a atividade. Mas é isso, é a conversa, é chamar o empresário, o permissionário para participar, não para impor, para poder deslocar ele. Eu não tenho problema com segurança, não tenho tido essas questões. Assim como, por exemplo, na semana passada,
na manifestação dos representantes da categoria de transporte por aplicativo, eu fui até eles, eu conversei com eles, enfim, não é barrando, cerceando o atendimento, pelo contrário, é com diálogo na mesa de negociação, colocando que a gente vai avançar e tem que ser benéfico para todos e vai ser benéfico. O empresário tem que ter sua rentabilidade, não tem que ser predatório para ele. O permissionário tem que ter sua atividade regulamentada, ganhar o seu dinheiro. E o MTT está atuando assim. Não me sinto constrangido, coagido, inseguro de tomar as atividades, até porque eu estou colocando sempre de início. O foco é o atendimento à população. Não sendo assim, não tem nem por que permanecer no sistema. Né? Certo, aqui tem mais uma pergunta de um outro ouvinte que também não quer se identificar, que ele lembra o seguinte: em 2017 foi criado o aplicativo gratuito. Por ele, o passageiro podia acompanhar em tempo real o trajeto dos veículos. E só na primeira semana foram 6 mil downloads. Após a repercussão positiva, a Prefeitura de Campo procurou a Universidade Cândido Mendes e, a partir de uma parceria com o MTT, foi desenvolvido o aplicativo Mob Campus, né, com 100 mil downloads. O Mob Campus também a pessoa acompanhava onde o ônibus estava nesse momento, a cada momento. E aí ele pergunta, por que o MTT não continuou com o... Travou o finalzinho, Arnaldo. Se você puder... Travou aqui em que ponto? Por que o MTT não continuou com o aplicativo? Então... esse aplicativo existiam algumas particularidades, né? Não é interesse, deixar bem claro, do MTT não ter uma solução tecnológica como essa. É interesse sim, né? Dar um maior acompanhamento para a população, inclusive para a fiscalização interna do MTT, né? Que consegue visualizar em tempo real a circulação dos veículos, dos coletivos. Só que, assim, era a prática da gestão anterior, é o que a gente vê no MTT, um descontrole, que eu costumo até dizer, né, para alguns assim, desculpa até a expressão, existia uma farra do boi dentro do MTT. Vocês devem ter visto nas redes do nosso prefeito até a publicação de um processo feito quase que em papel de pão, contas feitas a lápis, não havia uma assinatura, não havia uma regularidade. E assim, por exemplo, era com o Mob Campus. Era uma parceria com a Cândido Mendes, desenvolvido por um professor da Cândido Mendes, e se mantinha com a utilização de contratação autônoma, né, por RPAs que ficavam no MTT para trabalhar para esse professor da Cândido Mendes, para manutenção do sistema, entre outras situações, patrimônios do MTT que estavam na Cândido Mendes para poder fazer o acompanhamento, a regularidade, enfim. Não houve a manutenção dessa dita parceria. Existe a questão da segurança do cadastro da informação. Esse cadastro não era de posse do poder público, não era do MTT, gerenciado pelo MTT, e hoje a gente tem N normativas referente a isso. O MTT está buscando uma nova parceria com o Instituto Federal, com a UENF, para desenvolver um novo aplicativo, para estar colocando essa solução novamente para a utilização do usuário, e sendo ainda um aplicativo maior, que ele vai colocar questões, vai poder fazer o envio de informações para fiscalização, enfim. Além disso, o controle do GPS também não era do MTT, eram contratos assim feitos à parte, que se entrelaçavam e não tinham o controle do poder público, né? O gerenciamento efetivo do poder público. Por isso da suspensão da operação, né? Mas que a gente está buscando operação para estar retomando um novo aplicativo, parceria com instituições federais de ensino e a UENF, e disponibilizando a população ainda no segundo semestre. Tem duas perguntas que acabam se complementando, e eu vou repassar a você no grupo de opiniões do Folha no Ar, do Rider e do Sávio. O primeiro diz o seguinte: o MTT possui alguma estratégia para conter as diversas transgressões de trânsito, como avanços de sinais, veículos que circulam na contramão e estacionamento em locais proibidos?
que falta estrutura para reprimir essas transgressões. Esse foi o primeiro comentário. O segundo é o do Sávio, que diz o seguinte: da gestão atual dá para perceber claramente que a bagunça do trânsito em Campos piorou e muito, essa é a opinião dele. Não se vê sequer viaturas patrulhando a cidade. Abusos em avenidas importantes, estacionamentos em locais proibidos, locais com vagas de deficientes e idosos sendo impunemente usados sem a utilização da... Algumas vias, por exemplo, Alberto Lamego, viraram pista de corrida com tráfego em velocidade abusiva. Vai continuar assim? Essas são as indagações de 2 ouvintes. Então, não vai continuar assim. E a fiscalização do IMTT com relação ao transporte tem sido atuante. A gente tem resultados expressivos. Mais de 70 veículos, por exemplo, foram removidos ao depósito público, sejam lotadas, né, em toda a dimensão e extensão da cidade. Pontuar uma coisa, questão de trânsito, né, a fiscalização do trânsito é com a Guarda Municipal, né? Então, o IMTT é com relação a questão das vias, da fluidez da via, né? Então, a fiscalização do trânsito em si é com a guarda, que é atuante. A gente vê a guarda na rua. É claro, a extensão do município é muito grande com relação às vagas de estacionamento, né? Inclusive, o projeto, né, que foi a lei que foi regulamentada também do Vaga Certa, do estacionamento rotativo, ela vem para coibir isso, para poder regularizar as vagas, para poder coibir as infrações. Então, só vem a contribuir, inclusive, nessa questão, né? O IMTT está fazendo também um trabalho de remarcação das vagas. As vagas ao longo da nossa cidade já ou existe de forma precária a marcação ou não existe. A gente está delimitando de novo, está um trabalho nas ruas de marcação, de sinalização tanto viária quanto sinalização horizontal, para poder, inclusive, colaborar para o trabalho da guarda, né? Para maior efetividade. Agora, não quer dizer que a gente está alheio a isso, não. Aí a fiscalização do MTT está constante. Como falei, mais de 70 veículos. A gente está tentando coibir aí essas lotadas, essas irregularidades todinhas, de forma diuturna. Bom, outro ponto, só para complementar, inclusive, né, até por eu ser servidor concursado do Detran, a proximidade e a relação eu tive com o presidente Adolfo, o vice-presidente Leonardo, e a gente está já planejando trazer as operações do Detran Seguro para o município, a lei seca, para poder coibir essas irregularidades, o excesso de velocidade, trazer uma conscientização e uma cultura de segurança viária para Campos. Ok, Nogueira. Bom, 8h35 agora, Arnaldo e Nelson. Tem uma pergunta aqui da Terezinha Bianca que eu acho bem interessante, pertinente, acho que cabe nesse bloco agora. Com a volta às aulas, com as aulas voltando, vamos voltar à briga de vans. Não levar aluno é uma questão sempre polêmica, né? Às vezes até os ônibus também deixam os alunos, porque os ônibus são obrigados ao transporte gratuito, né? Tanto para idosos quanto deficientes e também para alunos. As vans têm um percentual, acho que equivale a 1 ou 2 vagas em cada corrida. Isso. Não é? Para os idosos e deficientes. E como é que fica essa questão dos alunos da rede pública? Tem alguma ideia de incluir também as vans? Porque hoje elas são isentas disso, né? Mas tem que ser cumprido, tem que ter a disponibilidade, né? Tem localidades que a gente não tem a disponibilidade efetiva de ônibus, então as vans podem colaborar nessa questão. A gente está em conversação com eles, está pontuando isso. O MTT vai fiscalizar. A gente não pode, ainda mais nesse momento, deixar de atender a população escolar, vamos dizer assim, né, os alunos. Inclusive, como nesse período de pandemia a gente já vem atendendo, por exemplo, os professores e diretores de escola. O nosso secretário de Educação comunicou para a gente a existência da lei municipal de que atende, que eles também têm direito à gratuidade para circulação, e a gente notificou todos os modais, a gente está fiscalizando, está coibindo o não aceite, enfim. Então, o MTT vai estar fiscalizando e atuando nisso, ainda mais nesse momento.
É dever do poder público, em meio a essa pandemia, fazer cumprir e dar suporte para a população escolar. Bom, são 8h37, vamos a um rápido intervalo e a gente volta ao próximo bloco para fechar o programa. Tema principal do próximo bloco: o estacionamento rotativo no centro da cidade, o que tem como fim, né, a oxigenação desse comércio, né, a tão esperada oxigenação desse comércio, e o questionamento, por outro lado, se é de fato a hora de lançar mais uma tarifa para o cidadão campista, se é de fato a hora. 8h38, você está ligado na Folha FM, está ligado no Folha no Ar, primeira edição, oferecimentos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional. A pandemia do coronavírus